Fala galera, meu nome é Fabrício e hoje a gente vai falar sobre resolução de problemas em física. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Aproveita também para tocar o sininho das notificações, assim você fica sabendo toda vez que a gente estiver postando coisa nova. Compartilhe esse vídeo e outros também que você assistir da gente com seus amigos, pessoas que de repente possam ter interesse. E não esquece de deixar o like, que sempre fortalece o trabalho do canal. Sem mais, bora pro vídeo! Uma das questões mais comuns com relação ao início do estudo de física é o problema da resolução de exercícios. Muita gente, quando lê os problemas ou quando se depara com eles, não sabe exatamente como proceder e aí, por conta dessa dúvida inicial, começa a criar traumas, preocupações e achar que física é mais difícil do que realmente é. Então esse vídeo é para isso, para ajudar você a saber um passo a passo, um caminho ideal para quando você pega uma situação problema, começar a buscar a solução dela. Vamos lá, algumas dicas são importantes para a gente começar. A primeira delas é que você leia com bastante atenção, dando valor ao problema que você está lendo e tentando se aproximar dele. Uma boa dica, um bom caminho aí é você fazer um desenho, você fazer uma reprodução gráfica, você deixar de uma forma clara para você mesmo o que aquele problema está te contando. Depois, registrar as informações mais importantes, aquelas que são explícitas, que estão declaradas diretamente no texto, você já vai escrevendo. E as outras que você vai percebendo que estão indicadas para você, mesmo que não seja diretamente, as informações implícitas, aquelas não declaradas, você também vai fazer registro antes de começar a procurar a solução. Repara que as informações implícitas, elas normalmente vão aparecer indiretamente com coisas que você pode concluir que significam algum número. Por exemplo, um veículo está com certo movimento até o momento em que ele reduz a sua velocidade até parar. Quando fala que é até parar ou até entrar em repouso, ele está te dizendo que a velocidade final é zero. Então existe uma informação ali e essa informação está sendo dada para você. Você precisa anotar, velocidade final igual a zero, porque o problema te contou de maneira indireta. Depois que você fez todos esses registros, é importante que você marque o que você está procurando saber, ou seja, a incógnita ou variável desconhecida do problema. Pode ser que tenha mais de uma, caso tenha, registre tudo. Próximo passo é buscar a solução para o problema através de alguma equação, algum caminho prático que você já conheça. Se você leu todos os seus dados e viu a sua incógnita, provavelmente você decidiu, naquele momento, qual deve ser a equação ou as equações úteis para resolver esse problema. Anote todas elas. Daí, você pode trocar todos os valores conhecidos e, finalmente, buscar a solução. A gente vai testar isso através de um problema prático, só para vocês poderem ver como é que esse passo a passo funciona. Vamos lá! Agora, a gente vai ver um exercício para você poder testar suas técnicas de resolução de problemas. A gente já falou quais são as coisas importantes a serem feitas. Então eu vou deixar o exercício aparecer um pouquinho aí na tela. Se você quiser tentar resolver ele já seguindo esses métodos, eu peço que você pause o vídeo e aí você resolve e aí você dá continuidade, que é para você poder ver a nossa resolução e aí a gente vai discutir sobre ela, tá bom? Então, vamos lá. Exercício primeiro, depois resolução. Como você leu, esse problema então se refere a um trem que tem 120 metros de comprimento que atravessa uma ponte em 15 segundos. A gente já sabe algumas coisas iniciais. Primeiro, o problema se refere a um trem que está atravessando uma ponte. Então eu fiz uma representação de um trem. Claro que seu desenho não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito. A proposta aí não é nem que você se torne um desenhista, mas que você se envolva com o problema, para você poder lembrar de quais são as informações importantes que vão levar você para a resposta. Então eu representei um trem e indiquei que o tamanho desse trem era de 120 metros. E também a velocidade com qual esse trem se desloca, que é de 50 km por hora. Outra informação do problema era de que ele levava 15 segundos para atravessar uma ponte. E a pergunta era, qual então é o tamanho dessa ponte? Para poder chegar nessa resposta, a gente precisa perceber que as variáveis não estão todas nas mesmas unidades. A gente tem aqui metros para o tamanho do trem, segundos para o tempo que ele demora para atravessar, mas a velocidade está em quilômetros por hora. Então a primeira coisa a ser feita é converter de quilômetros por hora para metros por segundo.
Como a intenção aqui é ser o mais preciso possível, eu fiz aqui 50 km por hora dividido por 3,6 e aí reescrevi isso na forma de fração, onde esse 3,6 vira 36 no mesmo instante em que a gente faz a equivalência de casas decimais. O 50 vira 50,0, tirando as vírgulas, 500 sobre 36. Encontrei aqui o MDC entre o 500 e o 36 para que a nossa fração seja a fração irredutível, que corresponde a 50 km por hora quando convertido para metros por segundo. Como eu encontrei aqui no MDC apenas o 2 duas vezes, porque o 500 e o 36 podem ser divisíveis por 2 e o 250 e o 18 também podem ser divisíveis por 2, ficou então que o nosso MDC é 4. 2 vezes 2. Todos os outros não acontecem a divisão simultânea dos dois números. Aqui o 9 ou o 3 é divisível por 3, o 125, o 25 e o 5 são divisíveis por 5. Então ficou aqui 500 dividido por 4, 36 dividido por 4. 500 dividido por 4 deu 125, metade da metade de 500, né? Metade é 250, metade é 125, e a mesma coisa com 36, metade é 18, metade é 9. Então ficou 125 nonos metros por segundo, a velocidade convertida de quilômetros por hora, e agora já na forma de fração irredutível. E aí, para a gente poder determinar qual é o deslocamento total do trem no intervalo de 15 segundos, que foi o tempo que ele demorou para atravessar completamente a ponte, a gente usou a equação da velocidade média. Nós temos então que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Se o que eu quero descobrir é o deslocamento, o ΔS, o ΔT que está dividindo, faz a transição pela igualdade pela operação inversa. O contrário de dividir é multiplicar. Ficou então ΔS igual a Vm vezes ΔT. A velocidade média ficou 125 nonos, que a gente tinha calculado na conversão anterior, vezes o tempo, que é de 15 segundos. Com isso a gente encontrou, fazendo aqui as contas com a fração, a possibilidade de simplificação do 15 com o 9, né? Os dois são múltiplos de 3, então 9 dividido por 3 deu 3, 15 dividido por 3 deu 5, e aí 125 vezes 5 deu 625, e isso ficou dividido por 3. Agora que a gente quer saber o deslocamento aproximado, 625 dividido por 3, a gente fez aqui em cima, dá 208,3333, dízima periódica simples, né? Se você quiser ver aqui, ó, a conta foi primeiro 6 cabe dentro, o 3 cabe dentro do 6 duas vezes, aí desce o 2, aqui vai caber 0 vezes, porque o 3 não cabe dentro do 2, aí desce o 5, e aí a gente continua a conta, vai caber 8 vezes, 8 vezes 3, 24, para 25 sobra 1, põe a vírgula, acrescenta o 3, e aí continua a operação. Uma vez que a gente já tem aqui o deslocamento de 208, muita gente poderia pensar, ah, então acabou, a gente descobriu que a ponte tem 208. Mas aí é que está o detalhe de você prestar atenção no problema, de você estar atento aos detalhes. Né? Quando você presta atenção ao problema, quando você fica atento aos detalhes, você lembra que, não, peraí, mas o tamanho do trem era 120 metros. Então desses 208,33 que o trem levou para atravessar, o que é atravessar? É o trem chegar de um lado, o resto do trem chegar na outra ponta e depois continuar até passar tudo completamente. Então eu tenho que tirar desse total o tamanho do trem, que é de 120 metros. Então fazendo 208,33 menos 120, a gente descobre o tamanho da ponte que o trem atravessou. Nesse caso, 88,33 metros. Então tem que fazer no final do exercício uma conta de menos. O 208,33 menos o tamanho total do trem para você descobrir o quanto ele atravessou. E aí você chega na resposta final do problema. Então, esse lance da gente prestar atenção na leitura, depois fazer uma representação gráfica, depois selecionar todos os dados importantes e aí começar a fazer as substituições, ajuda a gente a evitar os erros, ajuda a gente a evitar se confundir pelo caminho. Nesse tipo de exercício é uma situação bem prática para a gente se dar conta de quanto é importante a gente ficar atento aos mínimos detalhes. Como que a gente queria saber? Era apenas o tamanho da ponte. Se a gente não ficasse atento ao fato de que o trem é muito grande, a gente não ia lembrar que tem que pensar nele como um corpo extenso, um corpo que tem que atravessar completamente a ponte e que o tamanho dele é relevante na hora da gente definir o tamanho da ponte que ele atravessou, nesse caso, os 88,33 metros. Então é isso. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. E se por acaso você esqueceu, deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser falar com a gente, deixe os comentários aqui embaixo para a gente poder conversar. Valeu, galera! Tchau!